Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta e última aula da disciplina de Geometria Plana. E hoje nós vamos falar de perímetro e área, né? Então, a nossa última aula, nós vamos retomar também alguns conceitos já vistos, né? Então, em relação a círculo, em relação à circunferência, polígonos, e como que a gente calcula o perímetro dessa figura e se tem, né, esse perímetro, como que a gente calcula a área e se tem essa área, né, em relação a essas figuras. E deixa eu me reapresentar, né? Você já me conhece, eu sou a professora Aline, eu sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Já estou com você desde a primeira aula, em que nós estamos vendo esses aspectos, esses conceitos da geometria plana. Nós vimos então alguns polígonos, algumas figuras. Falamos daquelas entidades primitivas, então a relação entre retas, nós vimos ponto, a relação do ponto com a reta. Então a gente falou também de ângulos, vários aspectos da geometria plana que é importante para a construção dessa ideia, né, da geometria e também da geometria plana. Vários aspectos nós conhecemos ao longo das nossas aulas. E hoje, então, para a aula de hoje eu tenho dois questionamentos que podemos responder de início, mas também podemos responder ao longo da nossa aula. O primeiro é: qual a diferença entre área e perímetro? Você sabe me dizer qual que é essa diferença? Bom, se eu estou perguntando a diferença, eu já te indico ou já te digo que tem diferença. Qual será? Bom, quando a gente fala em área, eu estou falando da superfície. Então, por exemplo, a área do campo de futebol seria toda essa região do campo de futebol. E o perímetro? O perímetro é apenas o quê? O contorno que a gente está analisando. Então, em diferentes situações, nós podemos ter área ou perímetro, ou área e perímetro. E o outro questionamento é: que problemas do cotidiano podem ser resolvidos utilizando os conceitos de área e perímetro? Bom, diversas situações, como por exemplo, uma planta baixa, né? Então, seja de um arquiteto, seja de um engenheiro, se ele estiver ali analisando, né? Estão pensando na construção de uma casa ou de um cômodo, trabalhando para melhorar ali a estética, trabalhando com arquitetura, né? Nós temos ali, o exemplo seria uma planta baixa. Temos outros exemplos? Diversos exemplos que podemos aplicar essas ideias de perímetro e também as ideias de área. Nessa planta baixa, então, por exemplo, se está analisando a planta baixa de uma casa, temos vários cômodos nessa casa, então eu tenho banheiro, quarto, sala, cozinha. Será que tem despensa, lavanderia? Então a gente consegue analisar tanto o perímetro, que é o contorno, como também a área. E aí essa planta, ela está dividida em regiões. Para cada cômodo vai ter uma determinada área, vai ter um determinado espaço destinado. Para alguns cômodos, uma área maior, uma região que é maior, para outros, uma região que é menor. Então, se tem pessoas que preferem uma cozinha grande, então, por exemplo, eu adoro cozinhar. Eu gosto de uma cozinha grande, com bastante espaço, colocar armário, né? Colocar um fogão, colocar alguns utensílios que vão me auxiliar para cozinhar. Ah, mas e a sala? A sala pode ser menor, é uma sala para ter um sofá e uma TV que tá ótimo. Tem gente que não, que prefere uma sala maior ou quarto maior, porque tem mais filhos e vai colocar lá 2 filhos para dormir no mesmo quarto. Então, a gente pode utilizar essas ideias de área, de perímetro, em situações do nosso dia a dia, como nesse exemplo, e você pode estar pensando em outros exemplos que pode ser aplicado a essas ideias, né? Então, nós veremos a respeito desses assuntos na aula de hoje. Perímetro. O que é o perímetro? O perímetro, ele é o contorno,
tá? Então, se a gente está falando de um perímetro de uma figura, nós precisamos analisar o contorno daquela região. Vamos ver uma definição. Considere um polígono A1, A2, A3, AN, então ele tem uma quantidade N de lados. Então, independente dessa quantidade de lados, então ele poderia ser assim, ó, tá? Opa, ficou bem torto, né? Aqui embaixo nós temos um, mas poderíamos pensar em um assim, ó. Tá? Imagina que aqui era uma reta só, um segmento só. Então, a gente poderia pensar nessa ideia. Aqui nós temos um exemplo bem melhor, porque o meu desenho nada feito, né, professora? O perímetro desse polígono é o quê? É um número real. Então, veja, eu estou falando de um número, eu estou falando de uma medida maior que zero. Então, quando a gente fala em medida, nós não temos medida negativa. Essa medida ela é uma medida positiva, definido como a soma das medidas dos seus lados. Então, quando a gente está falando em perímetro, que eu estou me relacionando ao contorno, para determinar o perímetro, nós precisamos somar as medidas dos lados daquela figura, daquele polígono, daquele retângulo, daquele quadrado, daquela figura que nós temos. E veja, esse perímetro, esse valor de P, ele vai ser dado como um número. E esse número, ele é maior que zero. Se eu estou falando de medida, medida é sempre positiva, ok? Vamos ver aquele exemplo e calcular o perímetro daquela figura que nós temos. Essa, então, é uma figura, né? Ali, se a gente separasse, poderia falar que eu tenho dois retângulos, né? Se eu fosse fazer uma separação aqui, mas analisando essa figura, vamos determinar o seu perímetro. Então, eu vou colocar aqui, tá? Pela definição, foi nos dado que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente precisa somar todos os lados. Eu vou começar aqui por esse lado maior. Então, vai ser 7 mais 3. Eu vou fazendo esse risquinho para identificar que esse lado eu já somei. Porque, às vezes, a gente acaba se perdendo e esquecendo se já somou ou não. 5 mais, olha esse aqui do ladinho, ó. 1 mais 1, não vai caber na mesma linha. Mais 2, vou tentar, mais 4, coube, tá? Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Então, o perímetro, a gente precisa agora somar 7 mais 3, mais 5, mais 1, mais 2, mais 4. Quando você soma, o perímetro é igual a 22. Só isso? Opa, não. 22 o quê? Eu tenho aqui uma unidade de medida, ó. Nós estamos somando centímetros. Então, o perímetro é 22 centímetros. Lembrando, perímetro é o contorno. Para a gente determinar o contorno de uma figura, nós vamos somar todos os lados daquela figura. Nem sempre a figura ela vai ter uma determinada medida. Ela pode ter ali uma variável, uma letra representando aquela medida. E nós também podemos escrever aquele perímetro em função daquela determinada variável, daquele determinado letra que a gente tem ali representado. Nós vamos ver o exemplo, né, de alguns perímetros, na verdade, o perímetro de algumas figuras, de alguns polígonos. Veja no quadro. Opa. O primeiro, então nós vamos falar de um polígono. Aqui eu coloquei polígono e polígono regular. Por quê? Primeiro, o retângulo, ele não é um polígono regular. Por quê? Para ele ser um polígono regular, ele tem que ter todos os ângulos e todos os lados iguais. O retângulo, ele não tem todos os lados iguais. Os lados do retângulo, eles são iguais, né? Os lados que são paralelos. Aqui é H e aqui é B, ok?
Então, vamos lá para determinar o perímetro do retângulo. Veja que eu tenho 2 dos lados que medem B. Então, o perímetro vai ser 2B mais quem? 2H. Se nós colocamos o 2 em evidência, né, nós podemos reescrever como sendo 2 que multiplica B mais H. Quem que é B? É a base ou o comprimento e o H a altura ou a largura, ok? Então, assim, eu somei todos os lados desse retângulo. E do quadrado? Quantos lados o quadrado tem? 4. E todos os lados são iguais. Então, nós vamos somar L mais L mais L mais L. Quantos L são? 4. Então, o perímetro é quanto? 4L. E de um triângulo? Bom, de um triângulo, quantos lados o triângulo ele tem? 3. Nós vamos somar os 3 lados do triângulo. Então, o perímetro é 3L. E lembre-se que esse triângulo, quando ele tem os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. E se for um hexágono? O hexágono regular, ele tem os 6 lados iguais. Então, por isso que o seu perímetro é 6Ls. E veja que a gente pode fazer uma generalização. De que forma? Fazendo que o perímetro de um polígono que é regular, o que significa que ele possui todos os lados e os ângulos iguais, o perímetro é N, que é a quantidade de lado, vezes L, que é a medida desse lado. Então, se eu estou falando de um polígono regular, a gente consegue trabalhar com aquela ideia. Se o perímetro é a soma de todos os lados e esses polígonos regulares possuem todos os lados iguais, se eu tenho um polígono de 5 lados e todos eles são iguais, é eu multiplicar 5 vezes a medida do lado. Se tem 10 lados, é eu multiplicar 10 vezes a medida do lado, e assim a gente tem aquela generalização daquela relação, que P é igual a N vezes L. Tudo bem? E se eu estiver falando de uma circunferência? Qual vai ser o perímetro de uma circunferência? Vamos ver? O comprimento de uma circunferência. Então, quando a gente fala em circunferência, nós falamos do seu comprimento, que ele é definido por meio de uma aproximação. Então, veja, aqui nós temos um triângulo inscrito numa circunferência, depois um quadrado, depois um pentágono, depois um hexágono. É feito uma aproximação. No seu livro, você tem uma demonstração passo a passo, né, de como acontece esse comprimento da circunferência. Mas, basicamente, né, o que nós temos? É feito uma aproximação por meio de um polígono. E quanto maior a quantidade de lados, mais próximo do comprimento da circunferência esse polígono ele vai ficando. Então, o comprimento da circunferência, ele é dado por 2R vezes π. Quem que é o R? É o raio da circunferência. Onde que a gente utiliza essa ideia do π como aproximadamente N vezes o seno de 180 graus dividido por N. O N, ele vai, a quantidade de lados, ele vai se aproximando, então, desse comprimento. E a gente também tem a ideia do raio. Então, para determinar o comprimento da circunferência, e lembre-se, a circunferência é apenas o contorno, 2πr. O π, em algumas situações, a gente substitui pelo aquele valor aproximado de 3,14. Em algumas situações, pode ser que você encontre o π como sendo apenas o símbolo do π não sendo substituído. Aí você pode me perguntar, professora, e quando eu substituo? Se no enunciado, por exemplo, se você estiver fazendo uma questão de prova ou fazendo uma questão de atividade do seu livro, você pode fazer, se tiver na observação, utilize π como 3,14, senão você pode deixar como essa letra, essa representação do π e não fazer a substituição.
áreas. Quando a gente está falando em área, eu estou falando de toda a região de uma superfície e não mais apenas do seu contorno. Então, essa é uma grande diferença, né? A área é toda a superfície. Então, a área de uma região, então, se eu penso a área de uma casa, determinados metros quadrados, a área de um quarto, eu estou falando de toda a superfície e não mais apenas do seu contorno. Vamos ver outras características. Aqui nós temos uma região poligonal e um polígono. Qual que é a diferença? Quando a gente fala em região poligonal, eu estou falando de uma região que é o quê? Fechada. Eu estou falando de toda essa região, que é o quê? A reunião de um número finito de regiões triangulares não sobrepostas e coplanares, que estão no mesmo plano. Diferente de quando a gente fala de polígono, ó. O polígono é apenas o quê? O contorno. Então, é importante a gente diferenciar essa área desse contorno. A área é todo o preenchimento da região. E se eu estou falando em perímetro, por exemplo, é apenas o quê? O contorno. E aquela definição de região, se eu estou falando dessa região poligonal, o que é aquela aproximação de triângulos? Então, não sei se você já conhece ou se você viu em alguma atividade, né, que é muito trabalhado com os alunos, aquela ideia de completar uma determinada região com triângulos. E quando você vai completando, você tem a aproximação da área. Então, você vai contar, você já conhece a área do triângulo e você completa aquela região com diversos triângulos e depois, ao final, você conta a quantidade de triângulos e relaciona com a área daquela região. Então, por isso, nós temos ali aquela região triangular falada na definição. E se eu tenho, por exemplo, um quadrado, um retângulo, qual que é a área dessas figuras? Vamos conhecer? O primeiro é um retângulo, então veja, a área que é toda essa superfície, quanto que é? A base vezes a altura, então é a medida da base vezes a altura. Poderia ser o comprimento vezes a largura. Então, tem autores que traz como base, outros como comprimento e altura ou largura, ok? Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui o B medindo 10 e o H 5, qual seria a área desse retângulo? Veja aqui, 10 centímetros e 5 centímetros. Nós iríamos multiplicar 10 centímetros vezes 5 centímetros. Quanto vai ser essa área? 10 vezes 5, 50. Mais 50 o quê? Centímetros quadrados. Veja que eu estou multiplicando centímetro vezes centímetro. Lembra daquela parte da exponenciação? Você já deve ter estudado. Quando eu tenho bases iguais, a gente conserva a base, que no caso aqui é o centímetro, e somos expoentes. Então, fica centímetros quadrados. Sempre que nós falarmos em área, vai ser centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, decímetros quadrados, ok? E a área do quadrado é quem? Então, aqui não é P, tá? Aqui é A. Eita, professora. Quadrado é quem? L vezes L, ou L ao quadrado. Se nós tivéssemos a medida do L medindo ali 4, ó, ia ser quanto? 4 ao quadrado. Então, a área seria quanto? 16 centímetros quadrados. Então, a gente consegue relacionar, né, essas medidas, seja dos lados, seja do comprimento. Então, se eu tenho um comprimento, eu tenho uma altura ou uma largura, para determinar
a área, nós vamos multiplicar. Se for de um quadrado, você multiplica os lados, L vezes L, porque se é um quadrado, os lados são iguais. De um retângulo, nós temos as medidas diferentes, também você vai fazer. E lembre-se, quando nós estamos falando de área, é centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, independente da unidade de medida que você estiver trabalhando, certo? Vamos ver a área de uma outra figura. Agora a área do paralelogramo, né? Quando a gente tem a área do paralelogramo, nós podemos... então, veja, o paralelogramo, ó. Se a gente... essa parte aqui do paralelogramo, ó, esse triângulo, né, com essa altura, se nós completássemos com essa outra medida, então essa parte aqui, né, nós completaríamos aqui. Coincidiria com a área de quem? Com a área de um retângulo. Então, a área do paralelogramo é quanto? Base vezes altura. Então, nós temos aqui a base e a altura para determinar a área desse paralelogramo. E também temos a área do triângulo, que nós podemos pensar como sendo a metade do paralelogramo. Ó, então, veja, aqui nós temos um triângulo e aqui é outro triângulo. Quem que é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Só que nós temos ali dois triângulos, dividido por 2. Então, a área do triângulo nós também relacionamos com a área do paralelogramo. Então, se eu tivesse ali uma altura 3 e uma base 2, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. A área do triângulo seria quanto? 3 centímetros quadrados. Temos a área de mais duas figuras, do trapézio e também do losango. Então, vamos analisar a do trapézio. Então, aqui nós temos um trapézio, ó, a base maior, a base menor e a sua altura. Como que é a área do trapézio? Ela vai ser definida como sendo a base maior, que é essa medida aqui, ó, maior, mais a base menor, que é paralela à base maior, vezes quem? A altura dividido por 2. Veja que primeiro, isso é bem importante, muito comum, algumas ficar com dúvida. Primeiro você vai somar o que está dentro do parênteses, depois multiplicar pela altura e aí depois você divide por 2. E a do losango, ela é dada pela diagonal maior, ó, essa é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Essas áreas que eu apresentei para você acabam sendo as áreas mais utilizadas, né? Então, das figuras mais utilizadas. Então, é importante a gente conhecer, ou pelo menos você saber qual é a representação, o desenho, a representação daquela figura, para você identificar qual vai ser a medida do lado, se ele tem uma diagonal, se ele não tem uma diagonal, para saber identificar a área daquela região. Nós vamos fazer agora uma situação, problema, em que precisaremos determinar a área de uma região e tomar uma decisão. Vamos ver como. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Então, olha que informação nós temos. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela
para cercar a praça. Outra informação importante, ó. 180 metros para fazer ali o cercamento daquela praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então, pode ter a medida do terreno 1, 55 por 45, do terreno 2, 55 por 55, do 3, do 4 e do 5. Então, pode ser qualquer uma dessas medidas. Será que pode? Bom, a gente precisa analisar para saber se estão dentro das condições que a prefeitura apresentou. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela prefeitura, qual terreno os moradores deverão escolher? Bom, nós temos ali que auxiliar nessa tomada de decisão. Você viu que eles possuem cinco terrenos e eles precisam analisar que tem que ter no máximo, ali para cercar 180 metros. Só que eles querem que tenha uma área máxima. Como que a gente vai fazer isso? Bom, nós precisamos analisar aqueles 5 terrenos e identificar qual vai ter a área máxima e qual está dentro daquelas medidas impostas pela prefeitura. Não pode passar, então, o cercamento de 180 metros. Na Câmara de Documentos, nós temos, então, a resolução que trabalharemos para identificar qual é o melhor terreno para essa praça. Então, o que a gente tem? Deixa eu só ver se a gente consegue dar uma clareadinha. Acho que tá bom, né? Então, vamos lá. O que nós temos? Vamos analisar as medidas para cada um desses terrenos. Então, para o primeiro terreno, a medida era de quanto? 55 por 45. Então, eu vou fazer uma representação, deixa eu colocar assim, ó. Lembre-se que o terreno, ele é de um retângulo, base e altura. Então, aqui também é base e aqui também é altura. Como que a gente sabe o perímetro? Ó, o perímetro é nós somarmos a base mais, então, essa base mais essa altura, mais a base superior, mais a altura, que é igual. Então, a gente vai ter 2B mais 2H. Então, a gente tem que é 2B mais H, ok? Fazendo isso, a gente sabe como determinar o perímetro de cada um dos terrenos e analisar se ele atende à restrição ou não. Qual que é a restrição dada pela prefeitura? 180 metros de tela para cercar a praça. Então, vamos analisar. O primeiro, ó, ele vai ter uma base, do terreno de 55 por 45. Se a gente soma 55 mais 45 é 100. Então, vai ser 100. Eita, professora, hein? 100. 100 vezes 2, 200. Então, ele está fora da restrição, porque ele tem mais que 180 metros. O segundo também, 55 mais 55 é 110. 110 vezes 2, 220. Então, ele também está fora. O terceiro, 2 vezes 60 mais 30, 90. 90 vezes 2, 180. Opa, esse pode ser que seja. 70 mais 20, 90. 90 vezes 2, também pode ser que seja. Esse último não, ó. O perímetro deu 360, deu o dobro. Ele também está fora. Então, a gente só pode analisar o terreno 3 e o terreno 4. Mas agora ele quer que a área seja
a maior possível. Então, vamos analisar. Qual que é a área de um retângulo? É a base vezes a altura. Quem que é a base desse primeiro? 60 vezes a altura, 30. A área é 180 metros quadrados, né? Então, aqui está a unidade de medida. 70 vezes 20, 1.400 metros quadrados. Então, da pergunta que nós temos no quadro, para optar pelo terreno de maior área, que atende a essas restrições, qual é o melhor terreno que se deve, né, escolher? É o terreno 3, porque ele identifica ali, tanto ele dá conta de ter atende a restrição de ter 180 metros, né, de cerca para aquela praça, como também atende a restrição de ter uma maior área, 1.800 metros quadrados. E assim a gente resolve essa situação, problema, aplicando tanto a ideia de perímetro quanto a ideia de área. Vamos analisar uma outra, uma situação, problema, trabalhando com a ideia de área. Veja no quadro. Você, como professor, deve elaborar uma situação, problema, que envolva área de polígonos. Então, vamos lá, ó. Vamos já pensar ali. Para tanto, você precisa usar sua criatividade. Relacionar o conceito de área a partir de pelo menos 2 polígonos distintos e apresentar a resolução da situação, tá? Então, aqui é uma situação problema e eu trouxe, então, essa situação para a gente analisar juntos. Uma praça está inscrita em uma área retangular cujos lados medem 300 metros e 500 metros, conforme a figura abaixo. Calculando a área da praça, quanto nós obtemos? Então, veja, essa é a praça. A praça, ela está se referindo à área sombreada. Então, veja, ó, essa é a área da praça. Nós temos aqui outras, poderia ser bancos, poderia ser alguns trailers, poderia ser alguns pontos, outras coisas dispostas também na área, né? Também nessa região. Mas nós queremos saber a área de quem? A área daquela região que está sombreada. Veja, ó, é dessa região aqui que nós precisamos determinar a área. E aí, como você vai determinar essa área? Imagina que você apresentou essa situação para os seus alunos na sala de aula e você deixou para eles analisarem. Tudo bem que a gente tem um retângulo, né? A área de um retângulo a gente conhece, é base vezes a altura ou comprimento vezes a largura. Mas não é apenas determinar ali a área do retângulo. Nós temos algumas figuras inscritas dentro daquele retângulo. Como que a gente vai determinar a área daquela região? Vamos ver como? Bom, como que a gente vai fazer isso? Uma maneira, né, de fazer, e aí eu falo uma maneira, porque você pode estar pensando em outra forma. E isso é maravilhoso. Por quê? Quando a gente está pensando nessas situações, é legal cada um pensar de uma maneira diferente e socializar com os outros alunos, né? Isso é bem legal, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outras pessoas não pensam da mesma forma. Primeiro, a gente pode calcular o quê? A área total da praça, se considerássemos ela como retângulo todo. Então, a base é quem? 500 e a altura 300. Para calcular a área total, seria 500 vezes 300, 150 mil metros quadrados. Se fosse a área total, mas a gente tem que trabalhar com essas outras figuras que a gente tem aqui, ó. Nós temos ali triângulo e retângulo.
Então, a gente tem a área total, mas para determinar a área dessa região que está sombreada, nós precisamos retirar a área daquelas outras figuras. Então, vamos primeiro calcular a área dos dois triângulos, ó. Quem que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, ó, 75 é a base, ou a altura, né? Como é uma multiplicação, não vai alterar os valores, vezes 150 dividido por 2. Mas nós temos quantos triângulos aqui nessa praça, ó? 1, 2. Então, eu multipliquei por quanto? Por 2. Aqui você pode simplificar, ó, 2 dividido por 2, 75 vezes 150, 11.250 metros quadrados. Então, essa é a informação dos retângulos, dos triângulos. Falta dos dois retângulos. Quem que é a área do retângulo? Base vezes altura. Quantos retângulos nós temos? 2. Então, 2 vezes 100 vezes 50. Quanto que a gente tem? 10.000. Só que a gente quer saber a área total da praça, que é apenas essa região aqui, ó, sombreada. Então, é a área total que nós encontramos de 150.000 metros quadrados, menos a área dos dois triângulos, mais a área dos dois retângulos. Quando a gente soma 100 mais 10.000, né, não 100, 10.000 mais 11.250, 21.250, menos o quê? Os 150.000. A área da praça ali daquela região sombreada, quanto que é? 128.750 metros quadrados. Então, veja que a gente conseguiu determinar a área dessa região fazendo a área total e subtraindo a área daquelas regiões que estavam presentes. Pode fazer de outra maneira? Com certeza, né? Você pode trabalhar de outra forma, dividir a figura em 2, ou dividir a figura em 4 e depois trabalhar a junção das 4 regiões, não tem problema. O importante é trabalhar situações dessa forma, trabalhar situações que envolvam diversas áreas para o aluno saber analisar, interpretar e tomar decisões. Nós teremos agora uma interação. É o momento para você analisar uma situação. Então, eu vou deixar um tempinho, vou ler com você, deixa um tempo para você responder e você me manda o que você encontrou. Veja ali no quadro. Como você explicaria em sala de aula o tamanho dessa superfície? Tá? Então, eu vou deixar essa imagem. Como que você explicaria para o seu aluno? Então, a gente está trabalhando com aquelas ideias de área. Como você faria essa explicação? Ok? Então, vou deixar um tempinho, já já eu retorno e a gente corrige juntos.
E aí, pensou como você explicaria isso para a sua turma? Então, a gente tem que relacionar aquela superfície com aquela quantidade de triângulos, retângulos, né? Vamos ver como? Bom, então, o que a gente tem? Temos aqui uma superfície e eu posso relacionar, né, essa superfície. Então, nessa região, eu posso colocar alguns retângulos com uma determinada unidade de medida, né? Então, se cada um mede 1, então eu tenho aqui o completar essa figura com esses retângulos. Ó, completando nessa primeira linha, né, com 11. Então, aqui a gente poderia contar que já tem 11. Só que aí você vai falar, professora, mas, ó, tá faltando essa parte com essa daqui, tá mesmo? Como que a gente pode completar? Você concorda que essa parte que fica para fora desse é a parte que completa esse aqui dentro? Então, nós poderíamos contar como sendo mais um retângulo. Ao invés de termos 11, quanto nós teríamos? 12. Então, seria 12 na primeira linha, 12 na segunda, 12 na terceira, 12 na quarta. Quando a gente soma 12 mais 12 mais 12 mais 12, a área, ela é de quanto? 48. Temos unidade de medida? Nós poderíamos falar ali 48 unidades, né? Unidades ao quadrado ou 48 unidades. Veja, se nós tivéssemos a medida, ó, deixa eu apagar aqui, né? Então, se a gente pensa aqui, ó, então, trabalhando com essa ideia de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós teríamos ali 12 como sendo a base. E a altura? Quantos são? A altura? 1, 2, 3, 4. Então, 12 vezes 4, 48. Então, trabalhando com essa ideia para completar, então a gente pode trabalhar com essa ideia intuitiva de mostrar que completando com a área que a gente já conhece, nós podemos determinar a área daquela superfície. Assim como você pode relacionar, né, a partir do que foi completado, você pode relacionar com a fórmula da área, né, que é quem? A base vezes a altura, e a gente consegue determinar essa área. Então, é importante você levar ideias assim para o aluno tomar decisões, para o aluno investigar, para o aluno pensar. Nós vamos falar agora da área de polígonos regulares. Então, se você tem um determinado polígono, como calcular a sua área? Será que a gente tem algumas relações? Eu consigo fazer alguma generalização para isso? Veja no quadro. Um primeiro exemplo que a gente tem é a área de um polígono. E aqui nós temos um hexágono. Por que é um hexágono? Porque ele possui 6 lados. Tendo essas medidas, né? Então, tendo ali essas medidas desses 6 lados, o que a gente tem? A gente pode relacionar a medida da área desse hexágono com a área de um triângulo. Por quê? Aqui, ó, veja aqui, eu vou fazer inicialmente a ideia do hexágono. Então, ó, possui 6 lados, tá? Se a gente traça aqui, imagina que estão todos cruzando ali o mesmo centro, o centro O. Veja que a gente formou o quê? Alguns triângulos. Quantos triângulos? 6 triângulos. Então, a gente consegue relacionar a área de um polígono regular com a área de um triângulo.
Veja, nesse exemplo, né? Quantos triângulos nós temos? 6 triângulos. Então, a área do polígono regular, ele pode ser determinado pela quantidade de triângulos que a gente encontrou vezes a área do triângulo. Como que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, aqui no caso, a base do triângulo, ela coincide com o lado do hexágono, vezes esse azinho, né? Vezes a altura dividido por 2. Fazendo uma generalização, a ideia da área de um polígono regular, ela é dada por N vezes L vezes A dividido por 2. O número de lados, que é o N, o L, que é a medida, né? A medida do lado, o A, essa altura, dividido por 2. Então, se eu tenho um polígono regular, no caso ali nós temos um hexágono. Poderia ter um heptágono, um octógono, em que nessa figura nós poderíamos construir triângulos e você vai analisar a área de um triângulo que que pertence àquela região do heptágono, ou seja, do octógono, e aí você vai relacionar a quantidade de triângulos para determinar a área. Se no octógono são 8 triângulos e você sabe a área de um triângulo, você multiplica por 8. Então, a gente consegue fazer essa relação. Será que é apenas com essa ideia de triângulo que essa relação pode ser feita? Não, pode ser de outras maneiras e mesmo assim a gente consegue determinar a área. Veja como. A área de um polígono regular, ela também pode ser relacionada com a tangente de um determinado ângulo daquela região. Então, se eu tenho ali o lado como sendo 2 vezes o A, vezes a tangente de 180 dividido por N, o que a gente pode determinar? Que a área do polígono, ela vai ser igual a N, que multiplica, né? Então, no lugar do L, nessa relação aqui, nós vamos substituir por 2A vezes a tangente de 180 dividido por N. E aqui a gente pode fazer algumas simplificações, ó. Então, a gente pode simplificar o 2 com o 2, apenas isso, né? Então, a gente vai ter quem? O N, A vezes A ao quadrado, tangente de 180 dividido por N. E também, então, essa é uma outra maneira, se você tem a tangente daquela região, da quantidade de triângulos que foram formados nesse polígono regular, você pode determinar a área desse polígono dessa forma, além dessa outra maneira. Tem mais alguma? Temos mais uma, ó. Determinando a área do polígono a partir do perímetro. Olha que interessante. A área do polígono regular, ela é dada como N vezes L, né? Então, é a quantidade de triângulos vezes o lado, então a medida do lado vezes a altura dividido por 2. Só que a gente, né? Então, quando definimos lá que o perímetro de um polígono é a quantidade de lados vezes essa medida do lado, o que a gente pode dizer? Que o P é igual a N vezes L. No lugar do N vezes L, nós podemos substituir pelo P. Fazendo a substituição, a área de um polígono regular também pode ser dada pelo perímetro vezes a altura dividido por 2. Então, a gente consegue fazer também essa relação trabalhando e identificando a área de um polígono. Olha quantas formas. Então, veja, se você conhece ali
a área de um triângulo que forma aquela região, seja um octógono, um heptágono, ali nós tínhamos um hexágono. Mas se você tem uma outra região e você conhece e sabe como determinar a área daquele triângulo e a quantidade de triângulos que você tem, você consegue determinar a área daquele polígono regular. Ou se você sabe o perímetro, você também consegue determinar a área. E aqui eu te apresentei algumas formas de determinar a área dessas regiões. Nós vamos resolver agora uma situação em que vamos relacionar o comprimento de uma circunferência, né, ou de uma semicircunferência com o perímetro de uma região. Veja como. Ana precisa comprar ladrilhos para colocar na borda da sua piscina. Para isso, ela precisa saber a medida exata do contorno, veja, ó, é do contorno da sua piscina. Sabendo que o raio da semicircunferência mede 2,4 metros, qual o comprimento total da borda da piscina? É isso que a gente precisa determinar. Veja, a piscina, ela tem esse formato aqui, ó. Nós precisamos determinar o quê? Todo o comprimento desse contorno. Como? Primeiro, a gente tem aqui, ó, uma figura. Então, se a gente considerar como um quadrado, né? Então, aqui, 2R, aqui mede 2 R's e lá também 2 R's. Mas a gente precisa saber determinar aqui o comprimento dessas duas partes. É tranquilo, porque a gente conhece o raio. Quanto que mede o raio? 2,4. Mas quem que a gente precisa determinar, ó? Esse contorno e esse outro contorno aqui. Foi falado no enunciado que o raio da semicircunferência. O que significa semicircunferência? Significa a metade dessa circunferência. Só que veja que nós temos duas metades. Se a gente tem duas metades, quando a gente junta, nós temos uma circunferência toda. Sabendo o comprimento da circunferência toda e somando ao comprimento dessas laterais aqui, ó, nós temos o comprimento da borda da piscina. Vamos então determinar isso? Ó, primeiro, vamos fazer aqui o dessas duas medidas. O que a gente tem, né? Então, eu vou colocar aqui o comprimento dessa parte, dessa região aqui, ó. Esse com esse. Veja se aqui mede 2 R's, aqui também mede 2 R's. Então, nós temos quanto? 4R. Só que o raio dado foi de 2,4. Então, nós vamos ter 4 vezes 2,4. Qual que vai ser o comprimento dessa região? 9,6 metros. Opa, de uma parte a gente já determinou. Falta de quem? Da circunferência, né? Das duas semicircunferências, que na verdade completam uma circunferência. Então, eu vou fazer na página seguinte, porque a gente já tem, então, o comprimento é de 9,6 metros. Então, falta a gente determinar dessa parte e dessa parte. Então, vamos lá. O comprimento da circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes. Posso substituir aqui o π por 3,14? Pode. Assim como você poderia deixar sem substituir. Mas, como é para comprar
essa quantidade de ladrilhos para colocar na borda, a gente precisa utilizar aqui o 3,14 vezes, quem é o raio? 2,4. Quando você multiplica 2 vezes 3,14, vai dar 6,28 vezes 2,4, 15,07 metros. Então, a gente já conhece o comprimento da circunferência, na verdade, das duas semicircunferências. Esse e esse. Falta a gente somar com quem? Com essas duas medidas aqui, ó. Que é quanto? 9,6. Então, eu vou colocar aqui, ó, o C, que é o comprimento total dessa borda da piscina, que vai ser o 15,07 mais o 9,6. Qual que foi esse comprimento total? 24,67 metros. Esse é o comprimento total. Então, veja, nessa situação, a gente acabou trabalhando com ideias de uma circunferência, porque nós estamos trabalhando com o contorno, ou uma semicircunferência, né? Então, se eu tenho uma semicircunferência, é metade de uma circunferência. E também com essa ideia do comprimento de uma figura plana. Então, se a gente pensa ali que seria um quadrado, né? Então, a gente analisou apenas as partes paralelas desse quadrado, considerando a base, né? E quando a gente somou todas aquelas medidas, nós temos o comprimento total e a quantidade ali de ladrilhos que precisam para completar o contorno da piscina. Área do círculo. Quando eu estou falando em círculo, eu estou falando de toda a região, eu estou falando de toda a superfície. Diferente de quando a gente fala de circunferência, que eu estou relacionando apenas ao contorno. Vamos conhecer então como determinar a área de um círculo. Considere o pentágono regular inscrito na circunferência. Então, o que a gente tem nesse pentágono? Nós vamos ter o L, que é a medida desse lado, o A, que é o apótema e que coincide com a altura do triângulo, e também quem? O raio. Por que nós vamos relacionar a área do círculo com a área de um pentágono? Veja que se eu tenho ali um pentágono e naquele pentágono a gente consegue desenhar ou representar naquele pentágono alguns triângulos e fazer uma aproximação da área desses triângulos para a área dessa superfície toda, que é quem? Um círculo, a gente consegue determinar essa área total. Então, a gente determina a área do círculo por meio dessa ideia de aproximação da área. Então, eu tenho um pentágono, o pentágono ele tem os 5 lados. Eu posso fazer um hexágono, que tem 6. Então, eu vou aumentando a quantidade de lados, de forma que essa quantidade de lados vai se aproximando do meu círculo para determinar a sua área. Veja de que forma. A área desse polígono regular, né? Ela é quem? De N lados, ela é dada por A vezes N. A área, então, ela é igual a N vezes o AT. N é essa quantidade de lados. O AT é a área de quem? A área do triângulo, que nós temos aqui, ó. Deixa eu só voltar. Que é essa área, lembra lá, ó, do triângulo. Então, se eu tenho a área, ela vai ser igual. Quem que é a área do triângulo? Base, né, vezes a altura, dividido
por 2. Então, aqui eu consigo fazer, sendo o produto A vezes H, o valor do perímetro do polígono. Então, se eu tenho ali o perímetro, eu posso relacionar aqui, ó, como sendo o contorno daquele polígono regular. O A é a aresta do polígono, o H, a altura do polígono, e R é quem? O raio do círculo. Então, aqui, ó, o A, a aresta, H, a altura, e R, o raio. Veja que quanto mais lados, então, quanto maior a quantidade de lados que esse polígono ele possui, então deixa eu voltar aqui, ó. O que está acontecendo? A quantidade de lados está aumentando. No início, nós tínhamos ali o exemplo com 5. Pode aumentar para 6, aumentar para 7, aumentar para 8, aumentar para 9 e vai aumentando essa quantidade. O que acontece quando a gente aumenta essa quantidade? Está se aproximando da área de que figura? Do círculo. E o que acontece? Essa altura, ela coincide, então, quanto maior essa quantidade de lados do polígono inscrito, essa altura ela está coincidindo com quem? Com o raio. Veja o que acontece. Então, a área desse polígono, ela será o perímetro do polígono regular vezes a altura dividido por 2. Olha o que acontece. Note que se aumentarmos o número de lados do polígono regular, a tendência é de que o seu perímetro fique cada vez mais parecido ao comprimento da circunferência. Então, se eu aumento, ó, tá ficando muito parecido ao comprimento da circunferência. E como que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2πr. E a altura de cada triângulo, de cada polígono regular, formado, né, por esse polígono, fica igual a quem? Ao raio. Então, quanto maior a quantidade de lados, ó, tá se aproximando ao perímetro da circunferência. E a altura se aproxima para quem? Para o raio. Quando isso acontece, o que é que nós temos? Assim, podemos concluir que a fórmula do cálculo da área de um círculo poderá ser indicada da mesma forma que a área de um polígono regular de n lados, ou seja, a área do círculo é o perímetro do polígono. Mas que polígono que está sendo aproximado? Está se aproximando a circunferência, que é quem? 2πr. Vezes o raio, então, ó, cada vez que se aproxima, a altura se aproxima do raio, vezes o raio dividido por 2. Aqui, quando a gente simplifica o 2 com o 2, quem que vai ser a área do círculo? Π vezes r ao quadrado. Então, a gente consegue, né, trabalhar essa ideia da área do círculo fazendo essas aproximações. Então, veja, eu não cheguei apenas aqui e coloquei um círculo e apresentei para você que a área é πr ao quadrado. Então, a gente fez uma análise identificando como que se chegou a essa fórmula de πr ao quadrado. Fez-se uma aproximação da área de um polígono regular. E quanto maior a quantidade de polígonos que se aproximam desse círculo, se aproxima quem? O comprimento da circunferência vezes o raio dividido por 2, e assim a gente tem essa ideia de que a área do círculo é πr ao quadrado. Nós vamos fazer uma situação, um problema, analisando e tomar uma decisão a respeito do que está sendo pedido. Veja. João pretende ladrilhar
uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. Olha quantas informações. Ao realizar o orçamento da obra, o pedreiro aumenta em 10% a quantidade de metros quadrados de ladrilho, afirmando algumas perdas na construção. Determine quantos metros quadrados de ladrilhos devem ser comprados. Então, veja o que nós temos. O João ele tem que comprar uma quantidade de ladrilho para aquela região circular que ele quer ladrilhar. O pedreiro pediu essa quantidade de 10% a mais. Veja, pode ser que tenha uma perda, pode ser que alguns ladrilhos quebrem, pode ser que trinque, ele precisa recolocar alguns ladrilhos. Então, é uma forma de segurança. E já que ele vai comprar, ele compra um pouquinho a mais, que se precisar já tem, para não acontecer dele comprar uma quantidade e aí ele precise, né? O pedreiro fala, faltou, eu preciso de um pouquinho mais. Aí ele vai na loja e não tem mais daquele tipo, imagina? Que situação, já está quase tudo pronto, falta só um pedacinho. Isso pode acontecer no nosso dia a dia, né? Acredito que pode ser que já tenha acontecido com alguém. E isso é comum de acontecer. Mas, se o pedreiro ele já sabe que pode acontecer, ele já pede um pouquinho mais para que isso não aconteça. Bom, como a gente vai resolver essa situação, problema? A gente precisa analisar o formato, que é o que? Um círculo. E também calcular sobre essa área aqueles 10%. A gente precisa fazer essas duas coisas. Vamos fazer juntos, analisando passo a passo. Veja, essa área, primeiro, ela tem um formato circular, né? Então, ó, eu vou pintar aqui pra gente identificar que nós estamos trabalhando com... Deixa eu só ver. Não vai dar pra mudar. Com um círculo, tá? Foi dado o diâmetro. O diâmetro, ele é o... Opa! Vamos analisar. O diâmetro, é isso que eu queria dizer. O diâmetro, ele é diferente do raio. O diâmetro é essa medida de uma extremidade à outra da circunferência, na verdade, do nosso círculo. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se eu quero determinar o raio é do centro até a extremidade. Então, se o diâmetro é 12, quanto que vai ser essa medida aqui? É a metade. É quanto? 6. Então, o raio é igual a 6. É com essa ideia do raio que a gente vai trabalhar. Quem que é a área do círculo? πr ao quadrado. No lugar do r, nós vamos substituir por 6. Então, a área vai ser igual ao π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6, 36, vezes quem? O π, que nós vamos utilizar como 3,14. Então, fazendo a multiplicação, a área é 113,04 metros quadrados. Terminamos aqui? Não. Por quê? Porque o pedreiro pediu para o João comprar 10% a mais. Então, a gente ainda precisa calcular 10% dessa área para saber quanto que o João vai comprar. Então, vamos calcular os 10%. O que significa 10%? 10% significa 10 por 100. Essa é a ideia de 10%. Quando a gente quer calcular 10% de alguma coisa, você vai calcular os 10% vezes aquela coisa, que no caso aqui é a área desse formato que o João quer ladrilhar. Então, 10% vezes 113,04, que é quanto? 11,30. Então, para saber o total
de metros quadrados de ladrilho que o João precisa comprar vai ser a área da região que a gente encontrou, 113,04, mais os 10% que o pedreiro pediu. Quanto que ele vai comprar de ladrilho? 124,34 metros quadrados de ladrilho. Então, veja, nessa situação a gente trabalhou com área do círculo. Olha que pegadinha. Foi dado o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Imagina, né? Se você utiliza lá o diâmetro como sendo raio, calcula aquela área, tá certa? Não, tá errado. Então, a gente precisa prestar atenção e identificar o que está sendo pedido, quais as características, quais as informações que nós temos numa situação, ou no exercício, ou numa tarefa, para calcularmos o que está sendo pedido. E veja, era apenas calcular a área? Não, nós precisamos também analisar o que está sendo pedido além da área, que era aquele cálculo dos 10%. Calculamos os 10% da área da quantidade de ladrilhos, somamos e aquela é a quantidade total que o João precisa comprar. Então, é preciso prestar bastante atenção nesses detalhes que temos apresentado numa situação problema, no enunciado da situação, num problema, no exercício ou numa tarefa. Vamos fazer agora uma atividade. E é o momento que você vai resolver, né? Então, vamos ver o que que é. Considere o quadrado a seguir e determine a sua área. Olha as medidas ali do seu lado. 2 mais raiz de 2 centímetros. Quanto será que vai ser a área desse quadrado? Eu vou deixar um tempinho, analisa, faça, manda ali pelo chat. Daqui a pouco eu retorno, a gente corrige e você vê se você acertou ou se ficou em dúvida em alguma coisa, já aproveita para mandar pelo chat. Vamos então resolver e calcular a área desse quadrado? Veja como. Bom, a gente precisa fazer o cálculo dessa área. E quanto mede o lado, né? Então, 2 mais raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Então, a área, ela é igual a quanto? L vezes L, ou L ao quadrado. Então, se eu estou falando de um quadrado, L vezes L ou lado vezes lado. Só que quanto mede o lado? 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Aqui nós precisamos fazer a distributiva, né? Então, eu vou multiplicar esse 2 vezes esse 2 vezes a raiz de 2. Então, a gente tem que fazer a multiplicação de todos os termos. Então, vai ficar o primeiro 2 vezes o primeiro 2, 2 vezes 2, 4.
2 raiz de 2, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Bom, então a gente já multiplicou o primeiro termo vezes os outros 2 do segundo membro que a gente tem. Agora nós vamos multiplicar o segundo vezes esses 2 também. Mais raiz de 2 vezes 2, 2, raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, eu estou multiplicando a raiz de 2 duas vezes, então eu posso escrever como sendo raiz de 2 ao quadrado. Então, nós temos aqui que a área vai ser igual a 4, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Quantas raízes de 2 nós temos? 4 raiz de 2 mais... Quanto que é raiz de 2 ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado é igual a quanto? 2. Porque a gente pode fazer ali a simplificação. A raiz com o 2 do expoente. Podemos somar o 4 com o 2, então nós vamos ter 6 mais 4 raiz de 2. Se a gente substituir ali o raiz de 2, então você pode usar a calculadora e fazer a substituição. Raiz de 2 vezes 4 é aproximadamente ali a 5,66. Quando a gente soma com o 6, nós temos que a área desse quadrado é 11,66 centímetros quadrados. Então, nesse exemplo... É importante que você fique atento a essa distributiva e também a forma que você vai trabalhar com esse raiz de 2. Lembre-se, eu não posso somar 2 mais 2 raiz de 2, escrevendo como sendo 4 raiz de 2. Por quê? O termo raiz de 2 só pode ser somado com raiz de 2. Fique atento para esses detalhes quando você tem uma raiz, ok? Então, assim a gente resolve essa atividade. Estamos chegando ao fim da nossa aula, na verdade da nossa última aula, ao fim da nossa disciplina, né? Vamos recapitular os assuntos da aula de hoje. Nós falamos de perímetro, de área, a área, né, de um polígono, a área do círculo e também a área de um polígono regular. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura. Eu também posso trabalhar com o comprimento da circunferência, né? Se eu estou falando daquele contorno. A área, lembre-se que ela é uma medida de superfície, né? Enquanto o perímetro é só o contorno, a área é toda aquela superfície. A área do círculo, que ela é um valor numérico diretamente proporcional ao quadrado do raio, então a área do círculo é πr ao quadrado, então nós vamos utilizar o π. E a área de um polígono, ela pode ser obtida pelo produto do seu apótema, né? Então, a gente viu aquela relação do apótema como a altura do triângulo. Ok? Então, esses foram os assuntos da aula de hoje, né? Estamos finalizando hoje a nossa disciplina. Foram aí 4 encontros, 4 aulas falando da geometria plana, vários aspectos, vários conceitos, né? Espero que tenham gostado da nossa disciplina, desejo sucesso a todos vocês e preste bastante atenção no momento de resolver a sua prova. Leia com cuidado, leia com bastante atenção, retire as informações necessárias e finalizo aqui. Desejo todo sucesso, uma ótima avaliação e que você seja um excelente profissional, tentando sempre buscar que os nossos alunos construam conhecimento, desenvolvam todas as suas capacidades.